Grava. Nem sei como começa também. Como fala. Como é que começa? Não fui gravar. Tá, vamos lá. Oi, gente, estamos aqui, primeiro vídeo do nosso canal. Primeiro e vídeo nós do vamos nosso falar canal. sobre um assunto bem interessante. Pertinente e curioso. Porque eu busquei muitas informações como as que eu vou passar aqui para vocês hoje, quando eu estava fazendo as buscas e pesquisando para fazer o meu visto americano. Então, eu vim aqui deixar minha experiência que é um pouco mais recente, o Lucas também vai falar um pouco da experiência dele, de quando ele fez, que já fazem alguns anos. E a primeira coisa que eu fiz quando eu fui procurar para fazer o visto americano, eu já estava namorando com o Lucas e ele falou sobre a assessoria da Pontual, que a Pontual Vistos já tinha feito assessoria para ele, para toda a família dele, e eu achei mais inteligente buscar alguém que entendesse do assunto para poder me direcionar nesse momento, porque a gente sabe que não é barato, o dólar aí hoje está girando na casa dos quase 5,50 por aí, né? Na época que eu fiz o meu agendamento ele estava até mais, né? Paguei um valor aí um pouco maior, então a gente sabe que só a taxa do visto já é um valor bem alto. Se você tem que se deslocar da sua cidade de origem para ir para alguma das capitais fazer o visto, você ainda tem o deslocamento, né, para as outras cidades, seja de carro, de ônibus ou de avião, e você tem hospedagem, comida e às vezes a sua ida até o CASV, né, que é o centro de atendimento ao solicitante de visto, às vezes não é marcada no mesmo dia, então às vezes você não consegue nem fazer tudo no mesmo dia, você tem que ir, tirar a sua foto e apresentar a sua confirmação no dia antes, e no outro dia você fazer a sua entrevista no consulado. Então, de maneira geral, eu achei melhor consultar uma assessoria para poder me direcionar, e eu vou falar um pouco para vocês como foi a minha experiência. Eu acho um ponto antes só é que às vezes a gente, antes de procurar uma assessoria, de saber que existem assessorias para isso, né? Geralmente a gente sabe alguém que já tem o visto e sempre conversa com essa pessoa, né? Então, provavelmente você que está assistindo o vídeo às vezes e vendo para tirar o visto, você conhece alguém, já trocou uma ideia com essa pessoa e é muito individual para cada um. Eles analisam realmente individualmente cada caso, né? Não existe uma regra, um padrão de perfil de pessoa, ou de profissão, ou de idade que eles... tem tantos anos e tem ensino superior, é aprovado. Não existe isso, Nem né? o valor de renda, né? Então, provavelmente você conversou com uma pessoa e às vezes essa pessoa, ela mesmo preencheu os documentos ali, a solicitação do visto dela, mas às vezes isso não se aplica a você, né? Igual a Thay tá falando. O valor dessa assessoria, né, de lidar com uma empresa que é especializada para fazer isso, né, lida com isso diariamente, é tão ínfimo perto de todos os gastos que você tem para pagar ainda de taxa para o próprio consulado, passagem, né, para quem tem que se deslocar, hospedagem para quem não consegue fazer tudo no mesmo dia e etc. Que assim, realmente recomendamos procurar uma empresa especializada nisso, e existe, né? A gente até deixou o link, ele tem um cupomzinho de desconto até de 10% para quem segue, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo certinho. E eles atendem a vários lugares, né, do Brasil. Sim, Eles hoje faz tudo online, a Pontual Vistos é de Cuiabá. Aí às vezes você fica naquela assim, eu vou economizar, mas é a tal da economia besta. Esse ponto eu digo para quem eu falo, para quem me pergunta sobre o visto, é uma empresa que auxiliou nos vistos da minha mãe, deu certo, da minha irmã, do meu cunhado, deu certo, o meu deu certo. De quem eu converso assim, agora o da Thay também foi aprovado, porque todo mundo fala, já falavam isso antes, né, que o 90% é o preenchimento daquele DS, né? Isso. O DS, que é um documento que é em inglês, então assim, você tem que ter no mínimo um conhecimento para você preencher, né? A Thay vai explicar um pouco tudo para vocês de como foi esse preenchimento, das informações para que a empresa que assessorou preenchesse. Então esse é um ponto crucial, que muitas pessoas são reprovadas por preencherem esse documento errado, né? Já chegam, na verdade, lá na entrevista reprovado por conta do mau preenchimento desse documento. Então é um procedimento que não tem como querer economizar, assim, nesse ponto, né?
Então eu acho assim, se tratando de uma taxa de visto de $160, até inclusive o nome do documento que você preenche, é tipo um currículo, né? A DS chama DS 160, então o custo dela hoje é de $160. Então eu me cadastrei lá no site, né, para fazer o meu visto em outubro de 2020. Então a pandemia estava aí no auge, no ápice, as portas dos Estados Unidos estavam fechadas, mas eles ainda estavam com agendamentos em aberto. Então paguei todas as minhas taxas em outubro e foi agendada a entrevista para março de 2021. Quando foi um mês, 2 meses antes, fui informada de que ainda não iam abrir, que eles estavam cancelando as entrevistas do mês subsequente. Então eles me jogaram lá, a agenda lá para outubro do ano passado, outubro de 2021. Então 1 ano aí de espera. Quando foi em setembro, nada de abrir as portas dos Estados Unidos. Ainda estavam fechados, então eles estavam cancelando as entrevistas. Aí eu fui reagendada para outubro desse ano de 2022. Aí eu já tava... E detalhe, né? Eu morrendo do coração, porque eu já tinha o visto, né? Eu tirei meu visto em 2018. E para quem me conhece, né, sabe, eu tenho familiares lá, então é um país, e eu amo aquele país, enfim. É um país que eu sempre, enfim, amo. Então, mais que eu queria mais que ela tirasse logo para que a gente pudesse viajar junto para lá, né? Enfim, tava os dois agoniados. Aí eu tava de saco cheio, sabe, pra mim, pra ir pros Estados Unidos até... eu tava assim, se sair, se não sair também, dane-se. Eu tava desse nível, né? E daí, no fim das contas, eles me reagendaram pra outubro desse ano, porque não tava tendo agenda, imagina. Eles cancelando as entrevistas e todo mundo remarcando. Então, a agenda tava muito apertada, muito lotada. Quando foi no finalzinho do ano, agora de 2021, as meninas da Pontual entraram em contato comigo falando que tinham conseguido uma vaga para fevereiro, né, pro consulado de Brasília, né, que eu já tinha me inscrito anteriormente, porque é mais próximo aqui do Mato Grosso. Então, já fiquei mais empolgada, que daí eu não ia precisar esperar até outubro, né? Aí eu poderia fazer agora em fevereiro. Então agora é dia 2 e dia 3 de fevereiro, né? Essa semana eu estive em Brasília e fui fazer a minha tão sonhada entrevista. Sonhada e expectada, porque eu estava muito preocupada, apesar de que a gente sabe que é algo muito tranquilo, que é para a segurança do país, né, dos Estados Unidos, a gente fica apreensivo, porque a sensação que a gente tem é que eles não querem que a gente vá para lá, né? Mas na verdade a gente sabe que são protocolos de segurança, porque o país já sofreu muitos atentados, é um país muito visado, principalmente pelos brasileiros, para irem morar lá e garantir uma vida lá. Então a gente sabe que é um protocolo de segurança, ninguém tá... E justamente por isso, né? Muita gente quer entrar com visto de turismo, mas já na intenção de ficar e trabalhar e morar e não voltar mais, né? Então, o visto de turismo, de todos os vistos que existem, né? É o mais fácil de se tirar, porque daí tem o de estudante, o de trabalho, que requerem ainda mais outros requisitos para você conseguir tirar. Então é o mais fácil. Então as pessoas que querem ir para estudar ou ir para trabalhar muitas vezes optam por esse visto de turismo. Então esse filtro que eles fazem é muito rigoroso justamente por isso, né? Muitas pessoas usam disso para outro objetivo, né? Não pro turismo em si. Uhum. Então, vou falar um pouco de como foi a minha experiência, né? Desde lá do início. Então eu entrei em contato com as meninas. Elas me passaram toda a documentação que eu precisava, eu paguei o valor da assessoria, na época elas até parcelaram para mim o valor, que já é um valor baixo e ainda ficou parcelado. Então, super acessível. Porque o valor da DS a gente paga à vista, no cash, sem choro nem vela, Em no cima boleto. No boleto, é tipo assim, eles geram a DS, o vencimento é para daqui 1 ou 2 dias, nem lembro, mas acho que é assim, imediato. Então, na época eu paguei R$900 na minha taxa do visto. E paguei mais uma taxa de R$55 para o passaporte voltar para minha casa. Então eles, como eu não sou de Brasília, eu tenho a possibilidade de retirar o meu passaporte 2, 3 dias depois lá em Brasília, né, lá no CASV. Mas, como eu não moro em Brasília, eles enviam esse passaporte por correio, então eu pedi para eles entregarem aqui na minha casa. Aí, e é super rápido. A princípio é coisa de 10 dias úteis. Mas vamos dizer, numa pior de uma situação aí que demore 20 dias, né? Então é um tempo tranquilo para esperar. Então eu de início fui pro CASV, né? Lá é bem simples, bem fácil o acesso. Você chega num shopping, sobe até o 3º andar e lá é feita a tua fotografia. Então no CASV de Brasília você não precisa levar a foto.
No caso de Porto Alegre e de Recife, até o presente momento, precisa ser levada a foto e não tem uma separação. Você faz tudo lá no consulado, você já chega com a sua foto lá. Tem que tirar a biometria ou não? Sim, sim. Lá no caso. Tanto no CASV quanto no consulado tem a biometria das 2 mãos e dos polegares, né? Dos 4 dedos de cada mão e dos polegares. Então lá, primeiro no caso, você leva a sua confirmação. Não precisa levar nenhum dos documentos que você vai levar no dia da entrevista, né? Você leva só a confirmação e mais alguns outros documentos que o pessoal da assessoria pede para você levar, 2, 3 folhas, e o teu passaporte válido. Aí você chega lá, tem uma fila, tudo super organizado, super simples, todo mundo, eles fazem uma conferência se você tá com arma, coisa do tipo, né? Se tá com algum dispositivo. Você pode entrar com o celular, mas o celular tem que estar desligado, e aí você passa por uma fila, e daí dessa fila eles já te encaminham para uma outra fila que é para você tirar a fotografia. Super rápido, eu acho que eu não levei mais de meia hora entre todo esse processo. Aí no dia seguinte foi o dia da entrevista. Então eu acordei bem cedo, né, para não ficar com aquela cara de sono, que a minha entrevista estava marcada para 9h30 da manhã. Então eu acordei bem cedo, me arrumei, passei uma maquiagem bonita, apesar de que eu tava, né, só daqui pra cima aparecendo, né? Mas eu tentei ir o mais apresentável possível, como se eu estivesse realmente indo pra uma entrevista de emprego. Então, né, eu tava com uma roupa mais arrumada, bem passada, pra você realmente apresentar que você está disposto a estar ali, sabe? Não que você tá ali por qualquer coisa. Tem gente que fala, você pode ir com uma roupa normal do dia a dia. Pode ser. Mas eu recomendo que você vá o mais apresentável possível. Óbvio, se no teu dia a dia você usa calça jeans e camiseta, vai de calça jeans e camiseta. Mas se no teu dia a dia você usa terno e gravata, se você é um advogado, um executivo, você pode ir de terno e gravata. Mas não adianta você trabalhar com, sei lá, vender roupa e ir de terno e gravata. Eu acho que não condiz com a sua realidade, e né? Assim, a imagem fala muito, né? Em todos os aspectos, não somente para fazer isso, ela fala muito, justamente quando você vai fazer uma entrevista de emprego e etc. Então é um local que eles analisam muito isso, pensando em quem pode hoje fazer um turismo realmente, entende? Pagar o valor que está o dólar, ir, voltar, ir só para viajar mesmo, etc. Então é uma imagem que, assim, infelizmente, né, porque é complicado às vezes a gente ser julgado pela imagem, né, mas é a imagem que você precisa passar, uma segurança para eles de que você realmente é um turista, que você vai para passear, para se divertir, né, e para se divertir dentro da legalidade também, né, por isso você tem que passar uma imagem de segurança para eles, né. Então é uma das dicas, essa primeiro ponto, assim, que é a questão da imagem mesmo, bem arrumado, não ir de boné, eu mesmo gosto muito de usar boné para tudo, mas é um ambiente que não cabe, eu nem sei se pode entrar de boné, na verdade, não me lembro, mas assim, não é um ambiente para você ir de boné, então, né... De roupa curta, de roupa decotada, curta, entendeu? de chinelo, também nem sei se pode entrar, então, enfim... Não vá aportando bolsa, mochila, um monte de coisa, porque você vai passar por um sistema de segurança muito rigoroso para entrar lá dentro. Tem vários seguranças armados em vários lugares lá, porque realmente... Eu nem lembro se eu consegui entrar com o celular quando eu não fui. pode. Não, né? Você não pode entrar com nenhum dispositivo eletrônico. Então, tipo, Apple Watch, esses smartwatches e smartphones, você não pode entrar. Então, eu tava com a bolsa pequena, até depois eu descobri que eu poderia entrar com a bolsa, por exemplo, com dinheiro, com cartão, com uma chave, né? Alguma coisa nesse sentido eu poderia entrar, porque você passa igual ao aeroporto, você passa no detector de metais e tem aquela cabinezinha onde você passa seus pertences. Então, se você tiver de blazer, às vezes é um dia que tava frio, Brasília tava bem chuvoso, então tinha bastante gente de blazer. O blazer também é igual você tá no aeroporto, você tem que tirar o blazer, relógio, essas coisas, você nem entra na área ali de monitoramento. A bolsa, você pode até entrar com uma bolsa pequena, né? Se você não se sente à vontade de deixar seus pertences de financeiros lá no guarda-volumes, você leva com você. Esse guarda-volumes é grátis? Não, é pago e não é barato. E lá é deles mesmo, tipo, é algum Não, é terceirizado. Lugar? Tem uns 2, 3 ali na frente do consulado em Brasília e eu sei que em São Paulo também tem alguns. Então, cada cidade vai ter uma forma. Mas assim, eu já ouvi gente falando de R$10, mas lá em Brasília o mais barato que tinha era 20. E aí, como eu tava com a bolsa e queria evitar a dor de cabeça, eu paguei 30 e deixei a bolsa
com os cartões e dinheiro que eu tinha levado, eu pus dentro da minha pasta com os meus documentos e fui sem nada, só com a minha pasta com os meus documentos. Mas você pode entrar com a bolsa. Mas, gente, assim, evitem a fadiga, sabe? Cinto, evitem tudo que você precisar tirar lá, porque é desconfortável, eles já vão ficando perdendo meio que a paciência com você. Tipo, porque o ideal é que você vá com o mínimo de coisas possíveis. E deu menos trabalho pra Aí foi mencionado de levar uma pasta com os documentos. Então, leve uma pasta bonitinha, né? Que todos os documentos estejam ajeitadinhos dentro da pasta, organizados, né? Que nem eu que tenho empresa, eu levei os documentos da empresa, eu levei os meus documentos, levei contrato que eu tenho de prestação de serviço, levei os documentos da minha família também, porque eu ainda moro com os meus pais, então levei escritura da casa, as escrituras que eu tenho no meu nome, levei todos esses documentos maiores, pastas, assim, diploma da faculdade, das minhas especializações, eu levei tudo separadinho, muito organizado, sabe? Levei comprovante de residência, porque eu não como eu moro aonde não é meu, né, que é da casa dos meus pais, então eu levei um comprovante, uma fatura lá com o meu nome, né, no endereço dos meus pais. Então, tudo que vocês puderem imaginar de comprovante, de renda e de vínculos no Brasil, que eles eu não levei. vão usar. Assim, não dá pra gente falar que eles não vão olhar, porque assim, ó, não olharam pros meus, eu fiz a mesma coisa que a Thay fez, coloquei tudo numa pasta e etc. Os processos, né, que eu sou advogado, os processos que eu tô habilitado e etc. Levei tudo, não olharam nada, da Thay também não olharam, mas se eles precisarem olhar e comprovar alguma coisa, você tem que ter, então você tem que levar. Porque não se fica eles naquela assim, não pede pra ninguém, então não vou levar. Não faz isso. Ponto em relação ao visto, eu falo assim, 100% é a segurança. Você ficar calmo, você manter a sua calma, porque você vai ver muitas vezes as pessoas na sua frente sendo reprovadas ali, e você já vai ficando nervoso e etc. E às vezes você que não, tipo, nem tinha nada a ver com a história da pessoa, já vai ser reprovado por aparentar que tá mentindo, e às vezes você só tá falando a verdade. Então assim, mantenha a calma e a segurança de que você tá falando a verdade. Eu me projetei, né? Porque eu já li várias coisas, né, de especialistas falando que quando você se projeta naquela situação, você realmente passa até pelas emoções. Então, como eu tava muito nervosa, muito ansiosa pra esse momento, Se eu fosse aprovada, eu ia ficar muito grilada. Eu ia sair de lá xingando, só que não, né? Mas assim, não tinha essa possibilidade. Eu não tinha possibilidade de ser reprovada, assim, na minha cabeça, hipótese. no meu desejo, na minha vontade, isso não poderia acontecer. Então, eu fui me projetando naquilo, não, eu vou entrar linda, maravilhosa lá, bonitinha, como se eu estivesse indo pra maior entrevista da minha vida, e vou ser aprovada, porque eu não tenho motivos pra ir pra lá, pra querer fazer o mal, ou fazer alguma coisa de ruim, ou querer ficar lá ilegal, né? Então, eu me projetei nessa situação e isso me fez ficar muito tranquila com o passar dos dias. Mas até 2, 3 dias antes eu tava bem nervosa, até falei pro Lucas, falei, meu Deus, eu tô muito ansiosa, como é que pode? Então é normal, sabe? Mas se projeta nessa situação, porque no dia você não pode de maneira nenhuma expressar que você está nervoso. Porque só o fato de eles leem os seus olhos, eles leem as suas mãos, eles leem a forma que você anda, a forma que você se posiciona diante do guichê. Eles são especializados nisso. Então, se você estiver nervoso, já é um ponto para eles se preocuparem. Falar, essa pessoa pode estar mentindo. E uma coisa que eu Então, sempre falo é fale a tipo verdade assim, também. uma coisa que eu sempre falo é pra todo mundo que me pergunta sobre vistos quando eles te perguntarem é porque eles já sabem a resposta. Então não minta. Gente, os Estados Unidos, eles têm um sistema ali que, né, enfim. Não minta e não adianta, coloque... porque eles, principalmente se você tiver algum familiar lá nos Estados Unidos já, ainda que esteja ilegal e etc, se eles te perguntarem é porque eles sabem a resposta. Então, assim, não adianta, não tem pra onde fugir, não minta. Eu tava lá muito plena, muito calma, muito tranquila, até o momento de eu ser chamada lá pra entrar na fila, parece uma fila de banco, de lotérica, assim. Aí eles te chamam pra não aglomerar muita gente ali na fila, você fica todo mundo sentadinho ali aleatoriamente, e o menino lá da porta, ele fica com os passaportes na ordem de chegada, então ele sabe quem foram os primeiros. Então ele vai chamando na ordem de quem chegou ali pra entrar aí na fila, e aí ele também organiza os horários. Então, por exemplo, se você entrou lá às 10 e o seu horário é só às 11, eles vão colocar todo mundo que é às 10, 10 e meia primeiro, e daí depois o seu horário das 11. Então também tem isso, eles não vão ficar antecipando muito não. Eu cheguei lá 9h15 mais ou menos, e assim, cheguei bem adiantada ainda, porque tem gente que chega 9h20, 9h25. Então não se preocupem, porque assim, é bem tranquilo, só não cheguem atrasada, entendeu? Cheguem sempre no horário bem certinho, que não tem erro. Então quando eu fui chamada pra me posicionar ali na fila, que a gente já consegue escutar o que as pessoas estão falando na entrevista, começou a me dar um friozinho na espinha, assim. Mas eu aqui plena.
tô projetada lá no meu objetivo, né? Aí eu vi 3 pessoas serem reprovadas. Tinham mais ou menos umas 6 pessoas ali em atendimento e 3 eu vi sendo reprovadas. Inclusive, um cônsul que tava ali na fila, eu já vi que ele era meio sacana, eu já vi que ele tinha feito várias perguntas pra aquela pessoa que ele tava atendendo. E eu aqui pensando, tomara que não seja esse, tomara que não seja esse. E foi isso. Não falem isso porque o que acontece? Você vai cair nessa pessoa, né? E foi o que aconteceu comigo. Ele era, assim, super... Eu não vou dizer que ele é grosso. É que o brasileiro, ele é muito simpático, ele é muito, né, dado, ele é muito caloroso, né? O americano, a gente sabe que eles são mais secos, fechado. mais fechados. E também é o trabalho dele ali. Eu acho que se eu fosse cônsul, eu também seria mais direta possível. Então ele era um cara muito sério. Eu vi ele reprovando o menino na minha frente. O menino gaguejou quando ele foi responder com quem ele ia viajar. Ele perguntou quem ia custear a viagem e ele se embanou inteiro pra dizer, não disse nem que era a irmã dele, nem que era ele. Ele disse a outra pessoa. Aí ali atrás eu já fiquei assim, ó, meu Deus, certeza vai ser reprovado. Aí, tipo, eu quase assim, tipo, não, moço, não faz isso não, sabe? Aí O cônsul ficou meio confuso e falou, como assim? Não entendi. Você pode me explicar? E aí ele, não, a minha viagem é eu que vou custear, mas a da minha irmã é outra pessoa. Então assim, seja objetivo nas respostas e não fique dando voltas. Ah, é outra pessoa, ah, é alguém, ah, eu não sei. Gente, não tem não sei. Você sabe tudo o que você vai fazer lá. Se te perguntar, vou pra Nova York, o que você vai fazer lá? Eu quero conhecer o Empire State, eu quero conhecer o Central Park, eu quero conhecer o observatório do World Trade Center lá. Objetividade nas suas respostas, porque isso mostra que você tá preparado pra ir pra aquele lugar, que você sabe o que você tá indo fazer lá e sabe quanto tempo você vai ficar e quando você vai voltar. Então, objetividade. Não, ai, não sei, ai, talvez ano que vem. Não. Você botou na sua DS, vou ficar 7 dias, vou ficar 7 dias. Ah, por volta de 10 dias, aí você botou 7 dias. Eles já vão te cortar. Então, não responda nada que esteja diferente também da tua DS. Então, é importante que você fale sempre a verdade, pra você não correr o risco de cair nessas pegadinhas. E aí, batata, ele, infelizmente, seu visto não foi aprovado, e ele tentou, ai, mas por quê? Ó, aqui tem uma folha, você pode consultar, tem um ótimo dia. Então, Eles nem explicam, só dá essa eles folhinha e tchau. imagina se eles forem explicar por A mais B pra qualquer um que tá lá. Aí tinha uma senhora que tava no guichê do lado, não sei se ela tava renovando, não entendi a situação, mas era uma senhorinha já acima dos 60, porque ela chegou depois de mim, foi atendida primeiro. E ela tava lá discutindo com o cônsul, não sei o que deu, ela saiu brava com o papel na mão. Também, acho que não rolou pra ela, não sei o que aconteceu. Ela tava lá se justificando, que ela já tinha ido pra Miami algumas vezes, e não entendi o que aconteceu, se rolou, se não rolou. Provavelmente, né, na renovação não foi. Eu não... É, o fato de você ter o visto já e você buscar uma renovação não é também garantia de que o seu visto vai ser renovado, tá? Então, enfim, isso se aplica também pra questões de renovação. Eu acredito que seja mais fácil. É, com Mas certeza, não é uma mas regra. não é regra. E aí eu vi também uma moça toda montada na Gucci, maravilhosa. Ela tava lá de calça pantalona com blazer combinando com a calça. Linda. Eu olhei e falei, nossa, princesa, né? Tipo, empresária milionária. Foi legal. Ela saiu de lá chorando, gente. E eu fiquei tipo assim, gente, nunca na vida que eu negaria um visto pra ela, sabe? Porque ela toda bem apresentada, com uma boa postura, ela tava assim, muito firme, sabe, no posicionamento dela. Não sei o que foi que ela respondeu, mas não rolou pra ela também. Então essas foram algumas experiências que eu vi e me deram aquela desestabilizada ali no momento, mas como eles fazem aquela leitura daquela linguagem corporal, então é muito importante que você não fique assim, que você não fique assim, que você esteja lá de braços relaxados, abertos, né? Eu posicionei as minhas mãos sobre a bancada, assim, pra mostrar que eu estava com as minhas mãos livres. Isso é um... Sem tremer. É um significado de que você tá ali disposta a uma negociação, sabe? Então isso é um pouco de linguagem corporal, que eu já estudei, né? Linguagem de negociação, de business, né? Então é uma forma de você mostrar pro cônsul que você tá ali aberto a ele perguntar o que ele quiser da sua vida pra você. Então, o que eles perguntaram pra mim? Vamos lá. Eu cheguei, eles perguntaram: oi, Tayane, tudo bem? Pra onde que você vai viajar? Vou pra Nova York. Com quem você vai viajar? Eu vou viajar com meu namorado, Lucas Roder de Paula. O que ele faz? Ele é advogado. Entendi. Ele já tem visto americano, né? Aí ele confirmou. Já tem visto americano, né? Falei, sim, já tem visto americano. Aí, de certo, ele já deve ter, né, consultado pra onde o Lucas foi, pra onde ele vai, mas ele não pediu documento nenhum, mas eu tinha o visto do Lucas comigo, se eu precisasse. Aí ele perguntou se eu tinha casa própria, eu falei que sim, né, não é minha, mas é dos meus pais e é onde eu moro hoje. Então, assim, eu não preciso dizer, não é minha casa, é dos meus pais. Não, casa própria é casa própria, eu não moro de aluguel, ponto. Não precisa você ficar se justificando, entendeu? Só se for perguntado. Aí eles não perguntaram de renda, não perguntaram quantos dias eu ia ficar, mas é uma pergunta muito comum mesmo. E eles perguntam muito também quanto dinheiro você vai levar. Então, na minha DS, eu tinha preenchido que eu ia levar X, mas eu já estava preparada aqui, inclusive estava com o meu cartão na minha pasta, para dizer, em dinheiro eu vou levar X. E tô levando meu cartão de crédito. Mas aí só te perguntaram, né? Isso. Só. Mas assim, tipo assim, eles perguntam e você, né, tendo o fato de às vezes você usar um cartão de crédito ou coisa assim, facilita porque eles sabem que você tá levando a grana e em qualquer emergência, qualquer coisa que você precisar, você ainda tem um cartão de crédito. Então isso é muito bom.
E assim, quando eu fui, eu lembro que me perguntaram, 2018 já, não consigo lembrar muita coisa, mas eu lembro que me perguntaram com quem que eu ia, e na época já tava tudo certo pra ir com a minha mãe e a minha irmã, então eu falei com a minha mãe e com a minha irmã, aí eles perguntaram quantos dias eu ia ficar, pra onde eu ia, e o que que eu fazia aqui, e eu acho que foi só isso também, não perguntaram mais muita coisa, não tive que mostrar nenhum papel. Então, basicamente, as perguntas geralmente são mais ou menos as mesmas, sabe? O negócio é que você tem que responder aquilo que te foi perguntado. Às vezes é com sim ou um não e pronto, acabou. Você não tem que ficar enchendo linguiça, como diz o outro, né? Porque daí você vai dando deixa pra te perguntar mais coisa e às vezes respostas que ele não vai querer ouvir. Então, como a Thay falou, ela não mentiu. Você tem casa própria? Tem, ela não paga aluguel, ela mora com os pais dela e a casa dos pais dela é uma casa própria, então tem. Então, assim, entende a inteligência do negócio também? Você às vezes tem que ser rápido em pensar e dar a resposta que eles querem ouvir. Aí a outra coisa que eles perguntaram foi da faculdade, eu até fiquei meio surpresa, assim, onde você estudou? Eu estudei em Joinville, Santa Catarina. Qual faculdade você cursou? Cursei a UDESC, faculdade estadual, engenharia civil, tenho 2 especializações. Ponto. Tenho 2 especializações. Ele não perguntou, mas é legal você dizer que você é especialista. É uma coisa a mais que eu é sou interessante nova, você falar. Eu sou nova, tenho uma empresa no meu nome, que eu trabalho com construção e eu estudei e eu tenho 2 especializações. Então, assim, legal. E eu tinha como provar. E o cara se você não vendo... tem como provar também, se vamos dizer, por algum motivo você não levou seus diplomas, porque não é assim algo até tão pertinente, mas eu levei. Eu não ia dizer. Tem que levar, se você tem ensino superior, você tem que levar. Se você tem os comprovantes que você está estudando ou que você estudou, leve. Eu levei os comprovantes das minhas 2 especializações e disse. Quando ele perguntou o que eu tinha estudado e onde eu tinha estudado, eu disse. Então, são coisas que o cara vai ver, que tipo ajudam, assim, entendeu? Não, essa pessoa aqui, ela vai querer voltar pro país dela, ela faz isso aqui, ela tem isso aqui, vínculos, entende aqui. Não estamos falando aqui que é necessário você ter bens, patrimônio, não é isso. Você precisa ter vínculos no Brasil que façam ele ver que você tem porquê de voltar aqui, você tem porquê de não ficar lá, morando lá, trabalhando lá e etc. Que é isso que eles querem. Você falou do negócio de já ter ido viajar para outro lugar, né? Não, você falou de outra coisa, né? Eles perguntaram pra mim se eu já tinha ido pra outros lugares, daí sim, e isso inclusive tá na DS. Então na DS eu acho que só tem espaço pra colocar 2 países, e eu já fui pra 3, né? Contar Paraguai, Argentina, Chile não conta, né? Então, enfim. O Brasil acho que não. Então eu coloquei lá Suíça, Itália e França, um exemplo. Que é legal, porque, país de primeiro mundo, são lugares que as pessoas costumam viajar bastante. São lugares que não... Eu acredito que esses 3 países não precisam de visto para ir para os Estados Unidos, né? A pessoa que tem esse passaporte no país não precisa de visto, eu acho, para entrar nos Estados Unidos, eu acho, uma coisa assim. Isso. Então, né, já é diferente. Pô, ela já passou por lá, isso já dá uma segurança a mais também, então é interessante. No meu passaporte estava carimbado, datas, eu levei até os comprovantes dessa viagem que eu fiz. Caso eles quisessem saber quanto tempo eu tinha ficado lá, não sei. Gente, aquele menino que foi reprovado na minha frente, ele tava, sei lá, umas 6 pessoas na minha frente na fila. E quando eu fui pra fila e o menino me posicionou naquele guichê, o menino ainda tava ali. Então, assim, já devia fazer algum tempo que aquele menino ali tava em entrevista. Então, assim... E aí eles começam a sentir insegurança contigo, isso eu já vi, eu tô lembrando agora você falando quando eu vi na minha frente. Quando eles começam a sentir insegurança contigo, eles começam a te fazer a mesma pergunta. Pra ver se você responde da mesma forma, pra ver se... Entende? Pra ver se te pega. Eu lembro agora, lembrei que na minha frente, quando eu fui fazer, tinha um casal. E aí, um casal, assim, já bem mais velho, assim, você via pra quem de não senhores. sabe, os casais, normalmente, famílias vão juntos. Vai tudo junto ali na hora do guichê, né? E aí, esse casal foi questionado, eu lembro que o cônsul perguntou se ele tinha uma filha lá. Aí a mulher respondeu que sim, o marido respondeu que não, juntos, assim. Nossa, na hora ele já deu papelzinho rosa, lá em São Paulo, eu fiz em São Paulo. Ali eu não vi papelzinho rosa, gente, não. No nosso ali estavam dando papel branco. E aí na minha frente também, né, eu já fiquei assim, meu Deus do céu. Vi uma menina com visto de estudante ser negado, com tudo certo, matrícula, etc. Então assim, não tem uma regra também. Muitas pessoas falam que eles têm simplesmente um sistema de sorteio
que, né, aparece lá se essa pessoa pode ser aprovada ou não no sorteio deles, no perfis que eles traçam lá, e aí, de acordo com a entrevista também, eles confirmam aquela aprovação ou não. Dizem, né? Tudo isso é o que as pessoas falam, né? Deixa aqui nos comentários se vocês acham que isso é possível. Mas eu acho que basicamente é isso aí. A gente partilhou um pouco da experiência que a gente já teve para tentar ajudar, né, com umas dicas. Nada é regra, é muito individualizado, mas assim, uma coisa a gente fala e é certo. Procurem uma assessoria para fazer o preenchimento desse visto, né, para te orientar, para te acompanhar, né, nessas questões, até por essa questão, por exemplo, de se houver cancelamento, você precisar reagendar e etc. É tudo em inglês, então assim, né, precisa ter um conhecimento e às vezes, enfim, por pouco você acaba pecando e aí não consegue, e aí só dá lista de 6 meses para tentar de novo, algo assim. Outra coisa também que me perguntam bastante é se a entrevista ela é em inglês ou em português, é toda em português. Você pode fazer a entrevista em inglês, Se for para visto, tem alguns tipos de visto que, né, que dependendo é em inglês. Por né? exemplo, vou fazer um vídeo de trabalho. Como que você vai morar lá e não fala inglês? Então, que elas são em inglês. Às vezes o cônsul pode até falar assim, você fala inglês? Então vamos fazer a entrevista em inglês. Então assim, eles são americanos. Pelo menos o que me atendeu não vai falar, tipo era assim, bem americano. Vamos supor que você tá tirando um vídeo de turista, ele fala assim, você fala inglês? Aí você, achando que o que ele quer ouvir é falo, mas é uma mentira, e ele começar a falar inglês com você e você não conseguir responder, aí já mentiu, já era. Eu, por exemplo, me viro... Não me atrevo a falar. Me viro em inglês, mas eu falar Também, com um mas nativo não me atrevo a na falar minha que falo. entrevista, nem pensar, de Não. jeito nenhum. Pra que eu vou mexer no time que tá ganhando, né? Eu falo português, muito bem, claro, agora em inglês. Então pode acontecer, às vezes, você cair com um cônsul que tá começando, às vezes não tem tanta experiência, às vezes não fala tão bem o português. Então, se você não entendeu muito bem o que ele perguntou, pergunte novamente, tenha bem claro. O que me entrevistou falava português super bem, nossa, falava até rápido, não tinha tanto sotaque, mas assim, dava pra você ver que ele era americano, ele falava o R bem americanizado, assim. Então, muito obrigado, Tayane, tenha uma ótima viagem, seu visto foi aprovado. Então, assim, essa hora é impagável, né? Você quer sair de lá? Yes, né? Mas, enfim, você tem que sair pleníssimo, obrigado. Como se não fosse nada demais. Tipo, aí você fica tipo... E aí, o que eu ia falar? Você deixa seu passaporte lá, porque daí eles vão colar, né, o visto no seu passaporte. E aí, depois ele vai pro escritório da tua assessoria, ou ele vai pra tua casa, ou ele vai ficar lá no CASE pra você retirar, caso você seja... Com o que você preencheu, né? Caso você seja da cidade, né, onde vai estar sendo feito o procedimento, você pode retirar no local. Então, assim, de maneira resumida, você entra em contato com o pessoal da assessoria, cada assessoria trabalha de uma forma. Já tendo um passaporte válido. Você tem que ter um passaporte válido, alguns documentos para comprovar renda, comprovar residência, algumas coisinhas para você poder mandar já para a assessoria, eles vão te pedir. Então, você paga a assessoria, paga já em seguida o valor da DS, porque daí o boleto sendo compensado, eles já liberam o site para fazer o agendamento. Quem faz esse agendamento, quem faz tudo lá, organiza tudo, dá o caminho das pedras, é o pessoal da assessoria. Em seguida, você vai preencher um formulário todo em português, porque a nossa assessoria manda pra gente um formulário todinho em português, você preenche todinho ele em português. Se você tem alguma dúvida, você já manda ali, elas te respondem, não, Tayane, coloca isso, tal. Aí eu fui, preenchi tudo, mandei, elas fizeram uma retificação ou outra ali, algum detalhezinho, mandaram pra mim de volta, leia se é isso mesmo, se tá ok. Tá ok, pronto. Daí a gente dá sequência no agendamento. Então, normalmente, agenda tudo no mesmo dia, fotografia e entrevista. E aí elas te ligaram na semana do seu... Entraram em contato, né? Na semana ali que você ia pra Brasília. Isso, daí elas, quando vai chegando próximo ali, né, da data de você ir, na verdade um mês antes ali da data de, tá tudo certo, tem alguma coisa e tal, porque tem um prazo, se você quiser reagendar ou coisa assim, tem um compromisso, coisa assim, você pode reagendar sem problema nenhum. Então, aí elas entram em contato pra saber se tá tudo certo, se eu tenho alguma dúvida, beleza. Acho que na semana ali, uma semana antes de eu viajar, elas me ligaram, a gente conversou por telefone, passamos um pente fino em tudo. Eu também já tinha algumas outras dúvidas, porque daí eu já fui pra internet pra pesquisar e coisas. E se me perguntarem isso? Não, aí você fala isso. Então, assim, muito legal, porque você realmente é assistido muito de perto. Então, você fica muito seguro
de que você tá fazendo a coisa certa e assim, se não é uma garantia de que você vai ser aprovado. Isso não tem como garantir, que foi o que a gente falou. Não tem regra, mas existe uma... A chance, a probabilidade é muito a maior, chance é né, muito de maior. você ser aprovado. Exatamente. E é Então isso, é isso, pessoal. gente. Espero que a gente tenha ajudado com esse visto, que vocês também consigam êxito. E se por acaso você conseguir um êxito depois de assistir esse vídeo por passo a passo, volte aqui, comenta, fala pra nós e Vamos trocar as viajar. informações aí, vamos viajar. Deixe seus comentários aqui embaixo, suas dúvidas. Curtam, compartilhem aí com o seu amigo, com o seu parente, com aquela pessoa. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal porque vai vir mais vídeos Mais aí. vídeos agora viajando. Até mais. A gente tem que fazer uma foto.